Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Na Hora D, começando aqui pela sua TV Difusora, em cima de, eu nunca sei que hora é, 11h41, pronto. Hoje entramos às 11h41. Cadê o nosso retorno aqui do estúdio com o som? Qual é o som que tá tocando hoje, que eu nem sei? Pipoca não quer trabalhar hoje? Tá de greve, é? Não trouxe pilha, botou o ponto aqui em cima do programa. Para trabalhar, Pipoca, bota a música aí para tocar, que esse programa aqui já está marcado pelo início com música todos os dias. 991968622 é o nosso WhatsApp, já está à disposição. A Fernandinha já está com o WhatsApp no ponto ali, para vocês encherem o saco dela, mandar mensagem, mandar foto e... Não vou dizer o resto não. Vamos lá, vamos embora. Você veio aqui resolver um problema que o Wellington não conseguiu. Essa caixa ela é moderna, tem que plugar porque senão não sai o som. Você resolveu. Você é um rapaz inteligente, veio lá do Switch só resolveu o problema aqui no estúdio. Muito bem. Tá aí, ó. Agora sim eu tô ouvindo a música. Tava no ar já ou não tava ouvindo aqui no estúdio, não era não? Hein? E o que a gente diz quando acontece uma coisa dessa? Glória a Deus! A Deus! É. Ontem eu mandei uma mensagem dessa pra minha mãe pelo WhatsApp, né? Eu mandei, glória a Deus! Aí ela me respondeu, é isso mesmo, meu filho, glorifique. Claro! Ainda bem que o meme é uma coisa boa, né? Já pensou se fosse outro termo, né? Um palavrão, alguma coisa? Não, ainda bem que é glorificando o nome de Deus, né? Glória a Deus! Aumenta ele aí! Pelas beiradas! Nós aí, nós é saco de pancada. Se nós é bom, porque nós tem talento. Fica no seu canto, Deus é quem controla o tempo. Aê, muito bem, senhoras e senhores. Vamos lá começar o programa de hoje dando as informações, outras informações a respeito do caso que estourou ontem pela manhã, quando a Polícia Civil, em apoio a uma operação da Polícia Federal, prendeu 4 pessoas, 3 mulheres e um homem, foram conduzidos à sede da Polícia Federal para prestar esclarecimentos acerca de um material apócrifo que estava sendo distribuído. Não é mais apócrifo, né? Porque apócrifo quando a gente deu a primeira informação, mas com o CNPJ da Gráfica Escolar, que é quem imprime o jornal O Estado do Maranhão. Lá dentro da sede da TV Mirante. Ali no São Francisco, conforme eu já dei as primeiras informações ontem aqui no programa. Eu falei ontem, durante o programa estava desenrolando, as informações estavam se desenrolando e eu falei que o CNPJ do material, da impressão do material, da gráfica que imprimiu, era de uma gráfica no bairro do São Francisco. Eu já tinha informação até do que era, mas a gente precisava confirmar e como eu estava ao vivo aqui no programa, somente depois que a gente saiu do ar é que confirmou. Material impresso dentro da gráfica que imprime o jornal O Estado do Maranhão. Com um conteúdo considerado contrário à legislação eleitoral e que, segundo a própria Justiça, causaria prejuízo aos candidatos que estavam sendo atacados pelo material. E a Justiça Eleitoral pegou e cumpriu logo cedo mandados de busca e apreensão na tal da Gráfica Escolar, localizada na Avenida Ana Jansen, sede do jornal O Estado do Maranhão, que pertence à família Sarney, que tem um dos filhos que concorre ao Senado este ano. A sede lá no bairro do São Francisco. Também foi cumprido busca no comitê de campanha do candidato a deputado estadual Paulo Roberto Pinto Lima Oliveira, conhecido como Carioca, lá no bairro Renascença. Ele assumiu a autoria, o Carioca é meio doidão, né? Carioca assumiu aí o papel de boi de piranha nessa história aí. E foi cumprido também o mandado no Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, lá no bairro do Calhau. A busca e apreensão acontece menos de 24 horas depois da prisão das 3 mulheres e de um homem que estavam distribuindo material conteúdo difamatório contra candidatos ao Senado Federal, o Everton Rocha, do PDT, e Elisiane Gama, do PPS. A decisão é do juiz eleitoral Alexandre Lopes de Abreu. E ontem eu falei aqui no programa, a quem interessaria esse tipo de... Olha,
Será que é só coincidência? Vamos mostrar a decisão aí? Vamos lá mostrar a decisão, por favor, as imagens da decisão do juiz. Tá aí, ó. Muito bem. Então, gráfico escolar, jornal O Estado do Maranhão, o número do CNPJ, comitê de campanha do candidato Paulo Roberto Pinto, o Carioca, diretório estadual do PRTB, e tá aí a decisão, né? Cita-se o representado para querendo oferecer defesa no prazo, aí era pro prazo, né? Então, o que disse o juiz aqui, ó? Defiro a tutela de urgência para determinar que o representado se abstenha de divulgar e distribuir o encarte publicitário reclamado sob pena de multa. Aí a suspensão do material que eles estavam distribuindo, né? Distribuindo com ofensas e, na verdade, com acusações sabidamente já inverídicas. E aí a justiça concedeu, na verdade, considerou o material publicitário, que o material causaria prejuízo aos candidatos. Então foi caracterizado o perigo de dano suficiente para justificar a concessão de medida cautelar. E tá aí a decisão do juiz na tela para você acompanhar conosco a decisão da justiça. Eu disse ontem, tem mais alguma imagem aí para passar, por favor? Se não tiver, volta aqui comigo. Eu disse ontem aqui no programa, eu fiz o seguinte questionamento: a quem interessaria esse comportamento em relação a esses dois candidatos? A quem interessaria? Olha, pode ser apenas coincidência. Pode ser apenas coincidência, mas, senhoras e senhores, eu vou dar uma aqui de inocente, de ingênuo na história, eu vou chamar tudo de coincidência, tá? Beleza, vamos lá. Coincidência que o material foi impresso, coincidência, tá? Que o material foi impresso na gráfica escolar. A gráfica escolar, até onde eu sei, é de uso exclusivo para impressão do jornal O Estado do Maranhão. O jornal O Estado do Maranhão, inclusive, já teve que conceder direito de resposta nessa campanha por diversas vezes ao grupo contrário aos donos do jornal. Tá? Então, o jornal O Estado do Maranhão é impresso na gráfica escolar. Depois que foram presos ontem um homem e 3 mulheres distribuindo esse material, correu-se para emitir uma nota fiscal, depois da operação, correu-se para emitir uma nota fiscal em nome do PRTB, que aliás é um partido também agregado do partido, agregado do grupo que é dono do jornal. Tá o nome do candidato Carioca na nota fiscal, ele assumiu para si. Aliás, o Carioca semana passada gravou um vídeo pedindo voto para Sarney Filho. Semana passada. Então, são só coincidências, eu estou dizendo aqui, né? Paulo Roberto Pinto Lima de Oliveira, afiliado ao PRTB, o Carioca, assumiu como autoria dele. Por coincidência, ele escolheu a gráfica escolar do jornal O Estado do Maranhão para imprimir. Tem tantas outras gráficas na cidade, mas ele escolheu essa. A gráfica, ela imprime exclusivamente o jornal O Estado do Maranhão, mas abriu uma exceçãozinha para imprimir esse material. Mas coincidência, por coincidência, um dos sócios lá do Grupo Mirante, do conglomerado lá, um dos sócios é o Sarney Filho, que concorre também ao Senado da República. A ele interessaria, talvez, que a Elisiane e que o Everton despencassem nas pesquisas após a divulgação desses materiais caluniosos. Só coincidência, pura coincidência, somente. Tá? Agora, interessante que o material custou mais de R$27 mil e ele só tem R$2.800 de doação de campanha, o Carioca. E o material custou R$27 mil. Mas tudo bem, vamos lá, é coincidência, tá faltando explicar alguma coisinha aí, não tem nada demais, não tem nada. Aliás, eu quando quiser imprimir algum material gráfico, eu vou ver se eu consigo um preço bacana lá na gráfica escolar. Eu vou ver se eles conseguem lá abrir uma exceção e imprimir para mim algum material gráfico. Vou ver se eu consigo essa exceção lá no Jornal Estado do Maranhão, na gráfica do Jornal Estado do Maranhão. Vou ver se eu consigo imprimir algum material lá. São só coincidências. Mas tudo bem, vamos aí, vamos aqui as respostas de cada um. Né? Me mostra as imagens hoje da busca e apreensão lá dentro da Mirante. Lá dentro da Mirante, lá. Me mostra aí, por favor. Tá aí, ó. Tá? Essa parte aí que vocês estão vendo é a parte de acesso, passando pela portaria da Mirante, à Justiça Eleitoral. É para fazer a busca e a apreensão dentro da Mirante, cumprindo, portanto, ordem da Justiça, tá? Conforme nós falamos, a Justiça determinou busca e apreensão lá na sede da gráfica escolar,
Agora, imagem emblemática, né? Dentro do... É um adesivo da candidata irmã do candidato ao Senado, né? Ambos sócios da empresa que imprimiu o material contra Elisiane e o Everton, né? Nós temos também imagens da Justiça Eleitoral cumprindo a ordem judicial no PRTB, você está acompanhando as imagens, aí é no PRTB, foram os 3 locais onde a Justiça cumpriu hoje busca, na sede da Gráfica Escolar, que é dentro do conglomerado ali da TV Mirante, aí na sede do PRTB, o partido do Paulo Roberto Pinto Lima Oliveira, o Carioca, que assumiu para si a autoria do fato, né? E tem também, nós temos imagens do cumprimento de prisão, do cumprimento de busca e apreensão na casa do Carioca também? Tem, Fernandinho? Deixa rodar, porque foram 3 locais. Foram 3 locais, tá? Na sede do PRTB, tá? Daqui a pouquinho a gente mostra, tem a matéria ainda a respeito desse assunto. Eu estou aqui só pensando as diversas informações para levar para você, mas tem matéria a respeito desse assunto aqui daqui a pouquinho, tá? E mais uma vez eu vou dizer aqui o que eu disse para o pessoal de casa ontem. Pessoal de casa ontem, porque as eleições no Maranhão, elas são marcadas por esse tipo de situação. Agora, interessante que geralmente se taca a pedra e esconde a mão, mas às vezes a mão aparece, né? Nesse caso aí a mão apareceu. A mão que está com a pedra está aparecendo, né? Não deixaram o rastrozinho não, ficou o rastro grande, gigante. Eu já tenho a minha repórter musa, Geice Gomes, já para falar comigo ao vivo a respeito desse caso. A Geice, opa! Olá, Geice, boa tarde. É bom dia ainda, 11h52. Geice está direto do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão para trazer outras informações a respeito desse caso. Geice Gomes, direto do TRE. Boa tarde, Geisael, boa tarde a todos. Ao longo de toda a manhã, nossa equipe acompanhou o cumprimento da decisão judicial. Os oficiais do TRE cumpriram 3 mandados de busca e apreensão. Acompanhe na reportagem. Era cerca de 8 horas da manhã quando os fiscais do Tribunal Regional Eleitoral chegaram à sede do Grupo Mirante para cumprir o mandado de busca e apreensão do material e de documentos relacionados a ele, como contratos e notas fiscais. O CNPJ da Gráfica Escolar do jornal O Estado do Maranhão, que pertence ao Grupo Mirante, estava registrado no material publicitário de campanha política. Os oficiais também fizeram buscas no comitê do candidato Paulo Roberto Pinto Lima Oliveira e no diretório do PRTB. Neste último, as placas de aluga-se das 2 salas chamaram a atenção. Segundo esta recepcionista, há meses nada funciona no local. Entre os itens apontados no documento judicial como base para a decisão estão o fato de que o material possui propaganda sabidamente inverídica, capaz de macular a imagem e prejudicar a campanha do candidato, já que os fatos não verdadeiros relatados podem causar confusão no eleitor e, por isso, a Justiça Eleitoral não pode permitir propaganda de cunho ofensivo ao candidato. Ontem de manhã, 3 mulheres e um homem foram flagrados distribuindo material eleitoral com informações consideradas caluniosas contra o Everton e Elisiane Gama. No jornal havia o registro do CNPJ de 2 gráficas, a identificação do partido PRTB e o número de cópias produzidas, 500 mil. Ainda não há confirmação se houve divulgação dele nos municípios do interior do estado. Além do Tribunal Regional Eleitoral, a Polícia Federal também está investigando o caso. Ontem mesmo, os 4 suspeitos foram ouvidos. A Justiça determinou a proibição da divulgação do material. Em caso de descumprimento, a multa estipulada foi de R$50 mil. Obrigado, Geice. Falou ao vivo com a gente, direto do TRE, e também trouxe as informações na matéria. O candidato a deputado estadual Paulo Roberto Pinto Lima Oliveira, filiado ao PRTB, o Carioca, ele esteve à tarde acompanhado de advogados na sede da Polícia Federal na Coama. O candidato a deputado estadual pelo PRTB,
Paulo Roberto Pinto Lima Oliveira, mais conhecido como Carioca, se apresentou durante a tarde na sede da Polícia Federal, mas não prestou depoimento. Essa é a nota fiscal referente ao serviço contratado, na qual consta o nome de Carioca. De acordo com o documento, foram impressas 500 mil cópias pela Gráfica Escolar SA, que custaram a quantia de R$ 27.110,25. O que chama a atenção é a data de emissão registrada na nota fiscal, 1º de outubro de 2018, ou seja, nesta segunda-feira, no horário de 12h59, depois que o material já havia sido apreendido pela Polícia Federal e os suspeitos já tinham sido conduzidos para a sede da PF. Pelo menos 4 pessoas foram detidas. Na tarde desta segunda-feira, elas prestaram depoimento aqui na sede da Polícia Federal. Em nota, o delegado que está dando andamento às investigações informou que depois de ouvir formalmente todos os envolvidos, encaminhará o caso para análise tanto do Ministério Público como da Justiça Eleitoral. Eu avisei ontem que os dois candidatos, o Everton e Elisiane, fariam uma entrevista coletiva. E eles se pronunciaram pela tarde durante coletiva de imprensa realizada na sede do partido PDT aqui em São Luís. Você acompanha comigo. Na entrevista coletiva que foi transmitida ao vivo pelas redes sociais, o candidato ao Senado, Everton, do PDT, apresentou um documento que comprova que não há processos em curso contra ele. A candidata ao Senado pelo PPS, Elisiane Gama, lamentou que a corrida eleitoral tenha chegado a esse ponto de ataques e ofensas pessoais. Inicialmente, eu busquei, antes até do processo eleitoral, junto ao Ministério Público Federal, junto à Polícia Federal, junto aos órgãos que fazem todo o sistema de controle, um pedido do acompanhamento que poderia ocorrer. Até mesmo porque a gente tinha clareza do que poderia ocorrer nos dias seguintes. Diante dos fatos, as assessorias jurídicas dos dois candidatos acionaram a Justiça Eleitoral para que seja expedido um mandado de busca e apreensão junto à gráfica onde foram confeccionados os jornais, na casa do candidato a deputado estadual Carioca e na sede do seu partido, o PRTB, em busca de novas provas. Já de entrada, agora minha assessoria jurídica já protocolou junto ao Tribunal Regional Eleitoral um pedido de busca e apreensão. Eu estou pedindo para que a Justiça mande a polícia na Mirante, lá no Jornal Estado do Maranhão, apreender os jornais que estão sendo utilizados para espalhar mentiras pelo Maranhão, para que a polícia vá à sede do PRTB, que é o partido do Laranja que está fazendo que assumiu essa operação, e também vá no endereço do Laranja, que é aonde ele pode também ter guardado parte desse material. Então nós já pedimos à Justiça para que a polícia vá imediatamente fazer a apreensão, pedimos à Justiça para que a Justiça mande fazer a apreensão desse material de injúria, que é um crime eleitoral, claro, lá no 324, 325 do Código Eleitoral, para que se circule e tire imediatamente de circulação esse material que vem, infelizmente, a manchar mais uma vez as eleições estaduais e também a história do nosso Estado. Além da representação junto ao TRE para que sejam apurados os crimes eleitorais, os dois candidatos ao Senado ainda vão mover uma ação na esfera criminal para que se inicie uma investigação a fim de que se chegue aos nomes dos possíveis mandantes da produção e circulação dos jornais. Se a Justiça considerar a causa procedente, eles devem responder pelos crimes de calúnia e difamação, que prevê até 2 anos de prisão, além de pagamento de multa. Olha, 500 mil de unidades. Acharam um montinho assim. Onde é que está o restante? Onde é que está o restante? O Sistema Mirante e a Gráfica Escolar esclareceram em nota que não cabe à empresa a responsabilidade pelo conteúdo das peças publicitárias confeccionadas em seu parque gráfico. Apenas a obrigação de seguir os trâmites legais com a emissão de nota fiscal respectiva e identificação de CNPJ. Ressaltou ainda que, se tratando especificamente de propaganda eleitoral, o encargo pelo teor cabe ao contratante. Já o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, informou que não tem qualquer responsabilidade e sequer ato que possa ter contribuído com a mencionada impressão dos panfletos.
Eu vou para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, eu tenho uma entrevista com o diretor do TRE, o Flávio Costa. Mais uma vez vai estar aqui comigo no programa. E estamos na última semana já, domingo já são as eleições, e a gente pretende aqui esclarecer algumas dúvidas. Você, cidadão, você, eleitor, especialmente em relação ao e-título, que foi uma mensagem que mandaram para a gente na semana passada. A gente resolveu trazer o Flávio, que muito gentilmente, mais uma vez, vai contribuir aqui para que a gente possa exercer, ajudar você também a exercer a sua cidadania neste período, neste domingo. Então, daqui a pouquinho a gente volta. Tem o esporte também, detalhes do Iron Macho, campeonato de kitesurf que percorreu 3 estados do Nordeste. Eu volto já. Olha, estamos de volta, são 12 horas e mais 4 minutos. Uma telespectadora na semana passada pediu que nós falássemos aqui, e eu deveria ter guardado o nome dela, cometi aqui esse ato falho de não ter guardado o nome da pessoa. Mas foi no Facebook, ela falou aqui, eu disse no ar inclusive aqui. E ela pediu que nós falássemos a respeito do e-título, né? Então, conforme prometido, a nossa equipe preparou uma reportagem sobre as dúvidas em relação ao e-título e mudanças de sessões eleitorais. O repórter é Ciro Mineiro com as informações. A orientação da Justiça Eleitoral é que, pelo menos na véspera do pleito, o cidadão se certifique da sessão que precisa comparecer para votar, para não enfrentar qualquer tipo de transtorno que o impeça de registrar o voto. Procure se informar aonde vai votar, se mudou o local de votação, se mudou a numeração da sessão, por onde? Através da internet, através do 0800 ou indo mesmo na sua zona eleitoral, procurando saber, se informar, o que precisa levar, meu local de votação está no mesmo lugar, minha sessão mudou. O TSE desenvolveu o e-título para dar mais praticidade ao eleitor. O aplicativo, que está disponível para smartphones, pode ser baixado gratuitamente até no dia da votação. O e-título só será válido para quem já se submeteu ao recadastramento biométrico. Eleitores que ainda não passaram por este procedimento serão obrigados a apresentar nos locais de votação um documento oficial com foto. Na hora do voto, para não perder muito tempo diante da urna eletrônica, o eleitor pode levar uma cola com os números dos candidatos, já que neste pleito serão muitas opções para poder concluir o processo. Então são muitos números para se memorizar. O ideal é que o eleitor leve anotado. Eu não tenho aquela colinha bonitinha que o TSE distribuiu. Não tem problema, leva anotado num papel. Pronto, e aqui comigo o Flávio Costa. Aliás, Flávio, obrigado mais uma vez. Quero aqui destacar o papel do TRE nessas eleições, inclusive de contribuição com o nosso programa. Tu já vieste aqui em outras oportunidades. A gente vem fazendo isso desde que começou o processo eleitoral. Inclusive o próprio presidente já esteve aqui, né? Falamos sobre fake news, sobre diversas informações, e talvez a gente até volte a alguns temas aqui, Flávio, hoje, porque eu acho que é interessante, nós estamos na última semana, né? Então, como por exemplo, questão do e-título. Qualquer pessoa pode baixar? Israel, bom dia. Até é uma felicidade a gente estar concluindo esse planejamento. O presidente, o corregedor e o diretor, sou eu, no caso, a mesa diretora sempre à disposição da imprensa, da boa imprensa, do bom jornalismo, até porque a gente faz um trabalho conjunto, como eu sempre ressaltei. E hoje, falar do e-título, que até qualquer pessoa, qualquer cidadão que está com o título de eleitor válido, que não está com o título cancelado, ele pode baixar seu e-título. Se já fez biometria, aparece o e-título que vai ter já a foto do eleitor. Se não tiver feito biometria, não vai aparecer a foto. E assim ele tem que levar o e-título, se não tiver a foto, com um documento de identificação, porque não tem a foto, ele nunca fez revisão biométrica, então ele vai ter que levar o documento com foto. Se já tiver feito biometria, aparece o e-título no celular e com a foto, não precisa documento de identificação. Só smartphone, telefone, ele apresenta para o mesário, o presidente da mesa, e faz sua votação. Ressaltando, o sigilo do voto é cláusula pétrea na nossa Constituição, é inviolável, ele vai apresentar o presidente de mesa, bota seu celular no bolso, então deixa na mesa e vai voltar. Ele não pode estar lá entrando na cabine de votação, fazendo selfie, fazendo vídeo de quem está votando. Perfeito. Daqui a pouquinho eu falo contigo a respeito do que pode e o que não pode, que é um gancho legal aí, mas só para a gente concluir essa parte de o que levar, imaginamos aqui a pior das situações. Eu perdi o meu título, eu não tenho como fazer o e-título, eu perdi assim, eu não encontro. A gente usa uma vez a cada 2 anos e aí às vezes tem gente que não sabe onde guardou e tal.
Mas eu sabendo a minha sessão, a minha zona, eu sabendo o local que eu já estou acostumado a votar. Sabendo a votação, a sessão de votação, ele pode ir lá. Levando um documento com foto? Leva um documento com foto, ele vai, faz sua votação normalmente. Não tem impeditivo para a pessoa não cumprir a sua cidadania? Não tem impeditivo, até porque hoje, em São Luís, em especial, em 76% dos municípios do estado do Maranhão já estão com biometria. Ele vai lá, apresenta seu documento, se a urna reconhecer que é a biometria, ele vai fazer sua votação. Flávio, eu estava vendo uma polêmica a respeito de títulos cancelados em nível nacional e tinha gente que dizia, cancelou porque não fez biometria. É verdade isso? É verdade. E uma tristeza falar isso, que se não me engano o estado do Maranhão ficou em quarto lugar de títulos cancelados no Brasil. Isso mostra, e eu fico triste, mostra a omissão do cidadão em exercer seu direito de sufrágio, e o direito do voto, em participar. Depois, é muito fácil transferir a responsabilidade, reclamar, é muito fácil. A Justiça Eleitoral tem que caçar candidato tal. E ele deixa o próprio título cancelado. E o que ficou mais agravante, até candidato que estava pedindo recandidatura com título cancelado. Como é que a pessoa quer ter a capacidade eleitoral passiva, ser votado e ter o título cancelado? Ele não exerce nenhum direito de cidadania de se alistar e votar. É incrível. Assim. É verdade. O que pode e o que não pode? Dúvidas em relação, por exemplo, ao comportamento do eleitor. Posso levar o número do meu candidato? Posso levar a camisa do partido? Posso me manifestar? O que pode e o que não pode? Olha, ele pode fazer toda a propaganda silenciosa, silente, que seja para ele, introspectiva a propaganda. Ele pode botar o bottom, ele pode levar sua cola, ele não pode estar fazendo pedido de voto expresso, ele não pode estar fazendo boca de urna, ele não pode estar distribuindo panfleto, santinho, isso ele não pode. Então pode uma camisa do candidato, do meu candidato? Pode. Ontem o presidente desembargador Ricardo, nós reunimos ontem e fizemos uma decisão. Fiz um parecer pela diretoria e ele fez uma decisão em consulta a alguns juízes, um grupo de juízes, dizendo sobre camiseta. Isso é uma polêmica, inclusive, em todos os TREs do Brasil. Hoje, todos os TREs, e o primeiro que decidiu, deu essa consulta, foi o TRE do Maranhão. Eu tenho orgulho de dizer que nosso TRE, que o nosso estado, que é falado só como exemplos ruins, nós temos bons exemplos. O TRE do Maranhão deu uma decisão em sede de consulta ontem, pela presidência do tribunal, dizendo que o eleitor que quiser comparecer a uma sessão de votação com sua camisa, e hoje o eleitor é espontâneo, ele pode comprar sua camiseta, mandar fazer e vai. O que é proibido é a distribuição ou então uma aglomeração de eleitores com a mesma camisa, que caracteriza a distribuição, ou então a pessoa está fazendo uma campanha, está distribuindo camisa no dia da eleição. Agora, como anda ocorrendo corriqueiramente, o eleitor vai na sua sessão com a camisa que comprou do candidato, que ele apoia, que ele mandou fazer. O que é proibido, terminantemente proibido, é a distribuição, é aquela aglomeração de eleitores que classifica, pode ter indícios que estejam sendo distribuídos com uma mesma camisa, com uma mesma cor, com o mesmo dizer. É isso que é proibido. Manifestação individual permitida, ok. Permitida. Silenciosa. Silenciosa. Manifestação individual silenciosa permitida. Permitida. O adesivozinho, o bottom, a camisa, a bandeira no carro, silenciosa e individual permitida. Exatamente. O que Para deixar bem claro, né? Para deixar bem claro. Não vai ser permitido, distribuir panfleto, tá pedindo voto, tá distribuindo aqueles santinhos na véspera da eleição, porque isso aí configura crime eleitoral, boca de urna e ainda crime ambiental. O que também é proibido, carro de som tá circulando e a Justiça Eleitoral tá atenta. A gente tá mostrando que a Justiça Eleitoral vem fazendo um papel de fiscalização sério. E tá agindo rápido, hein? Tá agindo rápido. Porque como eu, em entrevistas anteriores, Geisa, eu te comentei dizendo que o maior bem durante uma campanha eleitoral não é a multa. Não é a condenação, não é a multa, é a perda do tempo. Então, já a Justiça Eleitoral não for efetiva, eficaz, o prejuízo é irremediável, não é imensurável para o candidato. Verdade. Chegou uma pergunta de uma telespectadora, só para a gente finalizar a questão do e-título, mas eu vou voltar. Só o e-título é suficiente na hora de votar? Só isso? Se o e-título já tiver feito a biometria, aparecer a foto, é suficiente. Se não, tem que levar o documento com foto. Perfeito. Então está encerrado esse assunto. Eu quero chamar aqui uma matéria da nossa querida Micaele Martins. É a nossa Rouquinha lá de Imperatriz, com os detalhes sobre a logística de locais de votação na região tocantina, para a gente comentar.
A reunião está sendo realizada aqui no prédio da UFMA Centro. O TRE, juntamente com os supervisores de prédio, que são chamados de administradores dos locais de votação, estão reunindo, discutindo algumas logísticas para o dia das eleições, que é neste domingo, 7 de outubro. E para dar mais detalhes sobre o que está sendo discutido, eu vou conversar agora com o Dr. Marco Antônio, que é juiz. Dr. Marco Antônio, quais são as informações e as orientações que estão sendo repassadas hoje para esses representantes, esses administradores dos locais de votação? Bom, esses administradores, na verdade, chamados supervisores de prédios, são pessoas que são colocadas em determinados locais onde há mais de uma sessão eleitoral, e eles são, na verdade, aquela primeira linha de controle e organização do local. Ele vai ter as orientações a respeito de como vai funcionar as eleições, as dúvidas mais frequentes dos eleitores, orientar os eleitores. Na nossa zona eleitoral houve algumas alterações com relação a locais de votação, ele também vai ter como fornecer esse tipo de informação e também as alterações que ocorreram na legislação e nas resoluções do TSE a respeito do pleito eleitoral. Doutor, é importante também que esse pessoal vai recolher todas as informações, as mídias que são chamadas das urnas, que serão levadas para o TRE. Então é bastante importante esse trabalho. Sim, exatamente. Essa pessoa fica responsável por orientar o encerramento da votação. Eventualmente, uma ou outra pessoa que tiver alguma dificuldade, um ou outro mesário ou presidente de mesa que tiver alguma dificuldade no momento do encerramento ou da abertura dos trabalhos, o supervisor, são pessoas que já têm mais experiência com o pleito eleitoral e estarão aptas a fazer essa orientação imediata. Doutor Marco Antônio, muito obrigada pela entrevista e pelas informações. Só lembrando que Imperatriz este ano são quase 600 locais de votação. Voltamos com você no estúdio. Obrigado, minha querida Rouquinha Micaele Martins. Amanhã você vai estar lá em Imperatriz, né? Estaremos em Imperatriz, eu e o corregedor, o desembargador Tairone. Nós vamos fazer uma visita com o juiz, uma reunião com o juiz, preparando a questão de segurança, questão de logística, para ver se não teve nenhuma falha na questão dos PATs, postos avançados de transmissão, para, no caso da apuração e totalização dos votos. E fazer uma visita também ao Exército, lá os 50 bis, a gente vai fazer uma visita, até porque os 50 bis vai ter 3 municípios vinculados a eles, em especial naquela região Tocantina. Então, nós vamos fazer essa visita e traçar qualquer detalhe. Vai ser um bate e volta, até porque eu não posso estar saindo muito daqui. Sim. Mas a gente vai tentar traçar todas as metas para cumprimento do nosso planejamento. Flávio, como é que está o clima, o que vocês veem? Vai ser uma eleição tranquila? Porque eu estou vendo que o TRE tem agido efetivamente, inclusive com relação à segurança. Nós já entrevistamos aqui também a Polícia Militar. Há uma previsão de tranquilidade nas eleições? Geisel, eu sempre penso e sempre peço a Deus que seja uma eleição tranquila. Caso não seja, nós estamos preparados para dar uma resposta à sociedade. Perfeito. Então, a gente fez todo um planejamento com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, bombeiros. Então, a ABIN, a Superintendência de Inteligência, nós estamos todos reunidos e o comitê, excepcionalmente esse ano, sempre é instalado no dia da eleição. Esse vai ser na véspera. Porque o nosso pensamento, o meu, do desembargador Ricardo, do desembargador Tairone, que o que acontece, o que tem que acontecer, acontece na véspera e não no dia. No dia já está tudo instalado. Sim. Então, na véspera, é a nossa preocupação quando está sendo entregue as urnas, quando está. Isso a gente pegou esse aprendizado em 2016, porque descobrimos a tempo que as facções criminosas do presídio, de lá da penitenciária de Pedrinhas, queriam tocar fogo nos caminhões das urnas, dos Correios na época. E nós fizemos todo esse mapeamento, a inteligência está agindo, juntamente com a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, e estamos mapeando. E agradecer também ao Exército, que também é o terceiro município que tem maior número de Força Federal. Somos 72 municípios no Maranhão. Eu quero agradecer a presença do diretor Flávio Costa, do TRE. Flávio, obrigado mais uma vez. Eu desejo a todos os servidores do TRE que tenham sucesso mais uma vez nessa eleição e que a gente tenha uma eleição tranquila para que o povo possa exercer sua cidadania. Geisel, eu só quero agradecer a todos, agradecer aos juízes, aos servidores, a todos os envolvidos, todas as forças policiais, porque não é fácil executar um planejamento desse. E nosso trabalho, a gente só age em excessos, nosso trabalho, a gente sempre não quer pegar protagonismo. A Justiça Eleitoral, em especial nessa gestão, não quer pegar protagonismo. Nós entendemos que o protagonismo é do cidadão e dos candidatos. Nosso papel é tão somente coibir os excessos e fazer o cumprimento da lei. Mais uma vez, muito obrigado, parabéns pelo trabalho do TRE. Obrigado.
Os candidatos Roberto Rocha, Maura Jorge, Rosiana Sarney, Flávio Dino e Odívio Neto participam na noite de hoje de debate em emissora na capital. Já o candidato Ramon Zapata, à tarde, participa de atividade com o candidato a deputado federal e panfletagem em Passo do Lumiar. Essa é a agenda dos candidatos ao governo do estado para esta terça-feira. Agora tem esporte. Olha, gente, hoje tem a chegada emocionante de uma galera do kitesurf em São Luís. Foi o Iron Macho, rapaz, que percorreu 3 estados do Nordeste. Ainda a expectativa para Sampaio Figueirense hoje à noite no Castelão. Esporte Difusora, Laércio Júnior. Olá, Gesael, um grande abraço para você. O Esporte Difusora começa hoje falando dos velejadores que saíram lá do Ceará e tiveram uma chegada emocionante aqui em São Luís no último final de semana. 12 dias, 105 praias, 1.000 quilômetros velejando. Se tudo isso começou em Canoa Quebrada, no Ceará, não tinha como o fim desse percurso ser mais emocionante. Como um desafio pessoal de completar essa prova e hoje, passados esses dias, venceram todas as batalhas, todas as dificuldades que tivemos. O Iron Macho Extreme é um verdadeiro desafio. Atravessar de kite o Ceará, Piauí e Maranhão. Foram mais ou menos 5 horas velejando. No final já estava quase desistindo, aí o pessoal lá de apoio ajudando. Aí tinha o carro de apoio de um lado, jet ski do outro e um rider atrás. Aí eu me senti toda segura para conseguir terminar o trajeto. Foi perfeito. A categoria dela foi a Iron Pivete. Além dessa e da Extreme, haviam outras 3 no evento, que ao todo reuniu 40 atletas. E mesmo quando o sol se despediu, a comemoração por aqui continuou. A entrega dos títulos foi como uma espécie de coroação para eles, que são praticamente os reis do mar. Todo dia a gente vem velejando até o sol acabar. E em 2050, os Iron Macho vão chegar no sol. Nós queremos acompanhar o sol, porque todo dia nós buscamos ele e paramos quando ele para. E agora falando da Série B do Campeonato Brasileiro, o Tricolor volta a campo hoje à noite contra o Figueirense, o Sampaio que empatou com o Oeste jogando fora de casa e agora com o apoio da sua torcida vai tentar um resultado positivo. Uma vitória hoje diante do Figueirense deixa o Sampaio Corrêa próximo de sair da zona do rebaixamento, dependendo do que acontecer na rodada, que tem um jogo que interessa hoje, hein? 4 partidas movimentam a Série B, uma delas é do Paysandu contra o CSA lá em Maceió. É bom ficar de olho, o Paysandu é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento ali com 31 pontos e um dos alvos do Sampaio Corrêa nessa luta por escapar do rebaixamento. O Tricolor terá o retorno de jogadores importantes como opção no banco de reservas, é o caso do Jocinei, e pela primeira vez desde que chegou ao Sampaio Corrêa, o Marcinho Guerreiro repete a formação que atuou no último jogo. Ele não tem nenhum problema, Sampaio com força máxima e contando com o apoio da torcida. O ingresso mais barato custa R$10, mais 1 quilo de alimento não perecível para assistir ao jogo no setor 1, expectativa de um grande público. A bola rola às 7h15 da noite para Sampaio Corrêa e Figueirense, é a 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, hein? É com vocês, Israel, um grande abraço, até amanhã. Belíssimas imagens do kite com as imagens de Catita, o nosso Zé Antônio... como é que é o nome de Catita mesmo? A gente só sabe o nome do... José Antônio Teixeira. O Catita. Catita é da Baixada também, né, voador? Essa TV só tem gente da Baixada, tu é doido, rapaz. Voador tá de Bequimão, o Hélio tá de Bequimão, Catita é lá de São Bento, a minha terra. Ivone é de onde, Ivone? Ivone é de Santa Helena. Aí tem... Pipoca é de Cururupu, Driele também é de Cururupu, quem mais? Eduardo Ericeira também é da Baixada, né? Eduardo Peremirim. Quem é de São João Batista, quem é? É só baixadeiro nessa TV, bicho, tu é doido, a gente tem que se reunir um dia aqui e comer umas piabas, sei lá, O voador que é Mussum? Mussum é bom, senhor. A pipoca é da praia de Bate-Vento. Pessoal, é o seguinte, ó. Quem adora economizar aí? Ixi, aposto que todo mundo diz assim, todo mundo gosta de economizar. Não é não, Magalu? Ó como a Magalu fica simpática aqui no programa, rapaz. É o seguinte, ó, quem adora economizar, quem gosta de variedade, quem quer escolher o produto certo, quem quer preço baixo para poder aproveitar, o lugar certo é o Magazine Luiza.
Claro, gente! Vem comprar no Magazine Luiza, pode procurar que tem uma loja pertinho de você. Presta atenção que tem loja em todo o Maranhão, são 5 lojas aqui em São Luís, 4 nos bairros, uma no shopping. E no Magazine Luiza você vai encontrar de tudo. TVs, geladeiras, fogões, smartphones, notebooks, tablets e muito mais. Você quer renovar a casa inteira? Sem gastar muito? Você quer produtos de grandes marcas? Quer descontos incríveis? Então olha só. Tcharam! Magazine Luiza. Sem falar nas promoções, hein? Toda semana tem. E só promoção exclusiva. Pra que ficar gastando sola de sapato, gastando dinheiro à toa e gastando tempo? Corre logo pro Magazine Luiza que você não vai se arrepender. O Magazine Luiza tem tudo para você e para sua casa. Vem pro Magazine Luiza, vem ser feliz! Já pro intervalo comercial? Tá na hora? Vamos lá, volte já. Alô, Dona Siqueira, boa tarde de terça-feira e vamos ao trabalho, buscando levar conhecimento a uma turminha na escola. Sou professora com orgulho. Valeu, Doris, beijo pra você. Deixa eu dar um recado aqui da linha de produtos Bianco que chega ao Brasil, tá arrebentando, fazendo o maior sucesso porque funciona. É a primeira linha de creme dental com nanopartículas de tricálcio fosfato para ajudar na reconstituição do esmalte dos dentes que sofrem ataques dentários, ataques ácidos ao longo da vida. Quando a gente bebe refrigerante, toma suco de frutas ácidas, bebe vinho, mesmo que a sua alimentação seja saudável, naturalmente os dentes vão desgastando, vão ficando sensíveis e amarelados. Mas vamos combinar que quando você usa produtos Bianco, é possível reconstituir o esmalte dos seus dentes. Veja! Meus dentes estavam ficando sensíveis e amarelados. Minha dentista disse que a culpa é de uma tal de erosão ácida dentária, que é causada, por exemplo, por refrigerante ou coisas que eu amo, como suco de laranja, vinho. Aí eu perguntei pra ela se é possível proteger o esmalte sem abrir mão dessas coisas. Aí ela me apresentou Bianco, que protege e repara o esmalte contra a erosão. Já reduziu a sensibilidade e os meus dentes estão ficando brancos novamente. Agora, Bianco me acompanha no meu dia a dia. Estes produtos estão disponíveis nas melhores farmácias, nos melhores supermercados e se você não encontrar, peça, exija do gerente daí do seu comércio preferido, da sua farmácia ou supermercado. Diga que você quer os produtos Bianco, fórmula exclusiva que só a Bianco tem, testado clinicamente e você pode descobrir mais sobre este produto no site biancooralcare.com.br. É Bianco! Atenção, Fernandinha! A nossa querida telespectadora Sandra Cristina, ela mandou uma mensagem e lembrou aqui que foi ela quem perguntou a respeito do e-título, viu só? Os telespectadores nos ajudando com o conteúdo do programa. Legal, Sandrinha, Sandra Cristina, ela botou aqui só assim, ó, e-título. Aí eu já me toquei, já fui ver a mensagem anterior. Foi ela que pediu. Fala sobre o aplicativo e-título. Tem que levar o celular com o aplicativo. Muito bem. É isso aí, Sandrinha. Esperamos que tenhamos contribuído aqui com a entrevista com o Flávio Costa para você aí de casa, tá legal? Alessandra Fontinelli. Gisele, não perca o teu programa. Te adoro, me chamo Alessandra. Manda um abraço pro meu marido Cleiton. Estamos assistindo o seu programa em Jussatuba, São José de Ribamar. Portanto, Alessandra e Cleiton, um grande abraço para vocês, tá? Prestou depoimento hoje o segundo envolvido na agressão ao servidor público Anderson Pereira da Silva. Na verdade, ele prestou depoimento ontem, né? A vítima foi espancada com socos, chutes, além de ter sido atingida com tiros pelo PM Eduardo da Luz, né? O soldado da Luz, Eduardo Soldado da Luz. O nome dele é Eduardo da Luz Soares, né? Conhecido como Soldado da Luz. Já foi afastado do cargo, permanece detido e o segundo envolvido que aparece nas imagens prestou depoimento ontem. Veja. Anderson mostra o resultado dos procedimentos no rosto e no pé. A bala continua alojada e deve ser expelida pelo próprio organismo. Foi inserida uma placa de titânio no rosto e 6 pinos no nariz. A abordagem do soldado e toda a agressão foram registradas pela câmera de segurança da loja de conveniência. As imagens falam mais do que eu. Todo mundo viu. Vocês tiram as conclusões pelas imagens. Não vai ser eu que vou dizer, não vai ser eu que vou julgar. Eu quero só que a justiça seja feita. O segundo envolvido na agressão foi ouvido no 6º Distrito Policial. A advogada de Bruno Olavo Lindoso não autorizou imagens do suspeito. Ele é o que aparece em 2 momentos, logo após o soco, virando a vítima de lado e dando a rasteira no servidor público.
A advogada afirma que Bruno, que é formado em enfermagem, tentava ajudar. Quando ele já viu a situação do rapaz no chão, deitado, com muito sangue na boca, sangue no nariz, correndo o risco de ser sufocado. E como ele tem formação como enfermeiro, ele se prontificou a fazer o procedimento de broncoaspiração, para ele não broncoaspirar. Ele vira o rapaz, coloca o rapaz de lado para o sangue descer, porque ele estava inconsciente nesse momento, e ele volta e retorna e fala com o policial. O delegado que investiga o caso disse que ele vai responder como coautor das agressões. Ele continua respondendo como coautor, embora isso, aquela rasteira, ao nosso ver, foi aplicada com excesso. Ele poderia ter batido a cabeça no solo e sofrer um traumatismo craniano e até mesmo ir a óbito. Então, foi com excesso que ele aplicou. Aquele momento que ele disse que é para conter, ele aplicou com excesso. As investigações seguem agora para saber se outras agressões também ocorreram no mesmo dia, mas em outros locais. Saíram do Costa Rodrigues, foram a 2 bares, um situado atrás do Supermercado Maciel do Quatrac e o segundo no Tô Trabalhando, que fica na avenida que dá acesso ao Quatrac. Lá nesse bar, que dá no Tô Trabalhando, o soldado da luz, ele se envolveu numa situação em que ele considerou que uma pessoa estava olhando para ele de forma encarando. E ele considerou o formato daquele olhar encarador, uma intimidação, e achou suspeito. E resolveu, sozinho, fazer abordagem nesse indivíduo. Tá? Então houve um início de tumulto, tá? Que logo foi contornado pelo outro policial. E a partir desse evento, que já foi por volta de 2 horas do dia 24, que é o dia que vai acontecer o evento, eles decidiram, inclusive, deixar o local logo após essa circunstância. Eu perguntei se houve disparo de arma de fogo, ele negou, disse que não houve nenhum disparo lá, pelo menos que ele tenha presenciado, ouvido, e ele estava junto. Tá? Essa informação vai ser checada no estabelecimento para saber se realmente esse evento aconteceu, para esclarecer as circunstâncias. Eu ainda não consegui achar aqui, eu estava procurando aqui procedimentos para evitar broncoaspiração, eu não encontrei raspa, não encontrei chute. Vê se tu acha aí, Fernanda. Não tem aqui, onde eu estou olhando aqui não tem. Procedimento para evitar broncoaspiração. Não tem raspa não. Não tem chute. Não estou achando não. Aqui, não estou vendo. Rapaz, e se confirmada aí essa outra informação de que de lá os caras foram para outro lugar e o policial já resolveu, bêbado ainda, fazer uma outra abordagem por conta própria, sozinho, porque não gostou que outra pessoa estava encarando ele. Esse cara é um perigo, bicho. Eu quero que alguém que seja médico ou que entenda de primeiros socorros me explique se isso aqui faz parte de técnica de evitar broncoaspiração. Isso aí faz parte? Alguém pode me dizer, por favor, porque a advogada dele disse que ele estava tentando salvar o rapaz. Ele é o de azul, que eu estou falando, que é o segundo envolvido, né, que prestou depoimento. Vamos lá, bota de novo aí, bota de novo. Depois daí, ó. Isso, alguém que entende de primeiro socorro, me diz se ele estava socorrendo esse rapaz. É porque eu não entendo, gente, me desculpa. Tem coisa que a gente não entende, eu não entendo. Se me perguntar sobre motor de Opala, eu sei responder. Mas eu não sei sobre broncoaspiração. Não sei se existe uma técnica nova nos primeiros socorros para evitar broncoaspiração que envolva essa técnica aí. Importantíssima. Vamos tentar entrar em contato com o COREM, o Conselho Regional de Enfermagem. É de enfermagem, né, o COREM, né? Ou então alguém de primeiro socorro, pessoal do bombeiro, alguém, por favor. Vamos fazer um debate a respeito dessa nova técnica de socorro, né, de prestar socorro para a pessoa para evitar broncoaspiração. Eu gostei dessa técnica. Vem cá, Wellington, vem, deixa eu fazer sentir aqui. Vem cá. Não, eu faço sentir, cara. Eu vou te salvar, pô. Eu vou te salvar. Eu te dou um raspa, tu quase bate com a cabeça, se lasca todinho, mas eu tô te salvando. Gostei dessa tese aí, viu? Gostei dessa tese aí da advogada. Legal. Não, eu tava só tentando salvar ele.
e deu um raspa. Não, eu dei um chute na cabeça dele para ver se ele voltava a respirar. Não, eu dei um soco no estômago. Não, é legal, é uma técnica nova aí, que eu vou fazer contigo aí. Ainda sobre esse assunto aqui no programa, o terceiro envolvido no caso do policial que foi expulso já do Centro Tático Aéreo foi ouvido no 6º Distrito Policial no bairro Coab Anil. Supostas vítimas de outras agressões praticadas pelo PM também estiveram na delegacia. Quem vai contar os detalhes é o Fábio Cabral, nosso repórter. O policial militar Eduardo da Luiz Soares chegou no final da manhã aqui no 6º Distrito Policial para prestar depoimento sobre as agressões e os tiros que efetuou contra o servidor público Anderson Pereira da Silva na madrugada do dia 24 de setembro. Ele chegou escoltado por policiais, já que está preso desde o último sábado no Comando Geral da Polícia Militar. Quem também esteve na delegacia pela manhã foi a vítima Anderson Pereira da Silva. Ele veio acompanhando outras 2 pessoas que também teriam sido vítimas do soldado naquela mesma noite. O delegado que investiga o caso tomou o depoimento das 2 pessoas. Uma delas trouxe um violão que teria sido alvo de outro disparo do policial naquela noite. O delegado Carlos Damasceno já sabe que o soldado, junto com outras 4 pessoas que saíam de um campeonato de lutas naquele dia, teriam passado por uma série de bares antes do ocorrido na loja de conveniência. Nós temos conhecimento de um outro fato com disparo de arma de fogo que aconteceu próximo à feirinha da Coab, em que o policial, acompanhado de... Nós tivemos aí, mais uma vez, a participação do delegado, 2 matérias seguidas. Eu ontem prometi que voltaria a esse tema hoje e eu não posso deixar esse tema morrer. Apesar de que a gente está numa semana em que o principal assunto, naturalmente, será o pleito deste domingo. Então a gente vai falar sobre eleições, mas esse é um caso gravíssimo e a gente não pode deixar de dar cobertura, inclusive com a fala do delegado que está responsável pelo caso nas 2 reportagens. É natural que o repórter vá e um ouça o delegado, o outro vai também, ouve, e os casos, o fato ele vai se desenrolando. Nós vamos tendo novas informações. Por exemplo, vão surgindo versões. A versão agora do Raspa, diz que tem uma versão aí que o cara alega que o policial da Luz teria dito para ele lá: não, é um traficante. Aí ele foi lá, opa, agora eu vou dar um raspa no traficante. Vou dar um raspa no traficante. Teria sido essa. Eu estou curioso para saber quantas versões vão surgir desse segundo envolvido na agressão. Eu quero ver quantas versões vão surgir dessa covardia. Quem está dizendo sou eu. Covardia. Por diversos pontos, não tem desculpa. Qualquer uma é esfarrapada. Qualquer uma é esfarrapada. O cara não esboçou em momento, tu viu em algum momento, gente, me diz, em algum momento o cara esboçou algum tipo de reação? Se vocês de casa me disserem que não, foi necessário para conter o cara que ele estava agressivo, foi necessário dar um raspa. Eu sinceramente, do começo ao fim, eu só vejo 2 covardes. Agora, a advogada dele deve estar assistindo o programa, me processa, porque eu estou chamando ele de covarde. É covarde. O rapaz, provavelmente sob efeito de álcool, a vítima, o que isso não justificaria nenhum tipo de agressão. É só para dizer que o cara ainda estaria numa situação de vulnerabilidade. Apanhou de 2, levou tiro, só covardia. 2 contra 1. Não deveria estar sóbrio, mas isso não justifica. 2 contra 1, tiro, chute, soco na cara, quebrar a cara do rapaz. Rasteira, arma, tudo. Nada aponta para outra direção, senão covardia. Covardia. O cara ainda tá com a bala alojada ainda, pô. Não pode nem tirar a bala, tá alojada. Vai saber se o organismo vai conseguir expulsar isso ou vai ficar, porque tem gente que fica com projétil pro resto da vida. O investigador Roneison Pinto dos Reis, o Selva da Polícia Civil de Turiaçu, a 150 quilômetros da capital, foi ferido na cabeça e lateral do rosto com golpes de facão durante uma operação das polícias civil e militar na cidade.
A arma, algemas e celular dele caíram no chão e durante o socorro ao policial, esses pertences foram deixados para trás. Quando os policiais voltaram para recolher a pistola, houve troca de tiros e o suspeito de ferir o investigador acabou morrendo. O suspeito estaria ameaçando familiares e a vizinhança com um facão e por isso a polícia foi acionada. O quadro dele é estável e ele já passou por cirurgia, o quadro do policial, eu digo aqui, tá? Ele já passou por cirurgia no Hospital Municipal de Turiaçu. O nome do suspeito que foi morto em confronto é João Guido Cardoso Carvalho, de 50 anos de idade. Eu quero agradecer o delegado, como é o nome do delegado lá da Regional de Pinheiro? Oséias Cavalcante, né? Ele que nos passou as informações. Muito obrigado, delegado, pela contribuição para o nosso programa. Pela manhã, nossa equipe acompanhou o julgamento de Idael Melo Roxo. Ele é envolvido na morte de um agente penitenciário que aconteceu em julho do ano passado. Veja na reportagem de Eduardo Ericeira, o repórter talentoso. O julgamento de Idael Melo Roxo teve início às 9h15 da manhã, no segundo tribunal do júri. 7 testemunhas foram arroladas, 4 pela acusação e outras 3 pela defesa. Os 2 advogados do réu não quiseram gravar entrevista. O crime aconteceu aqui no calçadão da Avenida Litorânea no dia 9 de julho do ano passado, já no final da tarde, por volta de 5 horas. Após os disparos, o autor do crime fugiu por essa ladeira, mas foi preso minutos depois pela Polícia Militar. O primeiro a prestar depoimento foi o policial que efetuou a prisão no dia do crime de Idael Melo Roxo. Ele confirmou que 2 armas foram encontradas com o suspeito. A vítima foi o agente penitenciário Jorge Luiz Lobo, de 38 anos de idade. Ele saía de um bar na Avenida Litorânea, acompanhado de um grupo de pessoas, entre adultos e crianças, inclusive a esposa. Tem testemunhas presenciais. Quando o agente penitenciário ele foi assassinado ali na Avenida Litorânea, ele estava em companhia de várias pessoas. Então todas essas pessoas, elas depuseram na polícia, depuseram em juízo, fizeram o reconhecimento dele, porque as provas apontam nesse sentido, não tem como deixar de reconhecer a culpa e uma condenação é evidente nesse caso. 5 testemunhas compareceram, 4 de acusação e 1 de defesa. Idael Melo Roxo já responde a outros 4 processos na Justiça, 2 em varas criminais e outros 2 no Tribunal do Júri. O julgamento acontece pouco mais de um ano após a prática do crime. Esse tramitou rápido porque a defesa não recorreu da decisão de pronúncia. Portanto, é por isso que ele está aqui pronto para julgamento hoje, até porque o réu está preso. O julgamento continua. Até 11 horas da manhã, apenas uma testemunha havia sido ouvida. O Jornal da Difusora deve dar o resultado do julgamento se acabar até lá, né? Então, que hora é o Jornal da Difusora? 6h55, é? Pronto, perfeito. A nossa equipe de jornalismo continua repercutindo durante todo o dia a decisão do Tribunal Regional Eleitoral sobre busca e apreensão na gráfica escolar sediada na Avenida Ana Jansen, no Sistema Mirante, também do diretório do PRTB e no comitê do candidato a deputado estadual Paulo Roberto Lima, o Carioca. Logo mais tem o programa Resenha, 1h45 da tarde, com o jornalista Itevaldo Júnior e o advogado especialista em direito eleitoral, Carlos Sérgio. Quero mandar um beijo bem grandão aqui para as meninas lá da Aramis, que escolheram uma camisa lindíssima para a gente apresentar o programa hoje. Adorei, essa eu quero no meu guarda-roupa, tá? Eu gosto das camisas da Aramis, mas tem dia que eu me apaixono. Essa aqui hoje, show de bola. E quero mandar um abraço ao meu amigo Jefferson Imperador da Barbearia Império, são os parceiros aqui do nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã a partir de amanhã. A gente volta amanhã a partir de amanhã, ok? Aumenta aí o tema do programa pra gente encerrar. Ei, meu povo, muito obrigado pela audiência. Não te faz de doido que o pau te acha. Aumenta! Falar de mim é bem fácil, não custa nada, a língua é sua. Difícil é ser igual a mim, é a verdade nua e crua. Vai cuidar do que é seu, eu sou mais eu. Esqueça a minha e vá se lembrar da sua.